Vamos dar uma olhada no que é um papa, então. Veja que ele usou isso para governantes políticos. Um papa. Agora, a razão eu digo... Agora, vejam aqui. Você vai esperar que a Igreja Católica, que foi a primeira igreja organizada no mundo, depois dos apóstolos, então a Igreja Católica foi organizada várias centenas de anos depois da morte do último apóstolo, uns 600 anos depois dos apóstolos, logo após o concílio de Nicéia, quando os pais nicenos se ajuntaram e se organizaram. Então eles puseram a Igreja Universal, que foi a Igreja Católica. Lá eles fizeram uma Igreja Mundial. E a palavra católica significa universal, isto é, em todo lugar. Eles, a Roma pagã foi convertida à Roma papal. E eles estabeleceram um papa para ser o cabeça e tomar o lugar de Pedro, o qual eles pensavam e disseram que Jesus tinha dado as chaves do reino e que o papa era infalível. E ainda é hoje a Igreja Católica, de que sua palavra é lei e ordem. Ele é o papa infalível. Sabe o que é interessante? Lei e ordem. Agora, bem recentemente, o presidente americano assinou um pacote de leis e medidas e etc., chamado justamente, sabe do quê? Lei e ordem. Por causa dos protestos de racismo e etc. E esse foi justamente o nome que ele deu. Law and Order. Lei e ordem. É a proposta dele. Lei e ordem. Da onde que vem esta lei? Lei e ordem da cabeça de quem? Da Constituição? Da Bíblia? Lei e ordem da cabeça de quem? Para quem? Ele é o Papa infalível. Então, a concepção católica é o seguinte: não interessa a Constituição, a Bíblia. O que interessa é o que o Papa falou. Porque ele, sendo sucessor de Pedro, Jesus disse que daria a chave a Pedro. Ele, na interpretação deles, o que Pedro falar, está falado. Não esqueça o que Jesus falou. Esqueça o que o profeta falou. Se Pedro falou, está falado. E eles estando na sucessão, isso é um Papa. Então a palavra dele vale mais do que a Bíblia, a palavra de Deus. Os católicos têm esta união devido a esta tática, a esta técnica. Meu pastor está certo, se ele for para o inferno eu vou com ele. Um papa. É um papa, é um faraó que não conhece a José. José é a palavra. É um papa. Não interessa se a Bíblia diz que não, se a Bíblia está falando que é assim, está falando que é assado. Meu pastor diz que é. Então você está seguindo um papa. Você caiu na falácia romana, no engano romano. Esta foi a tática original. E os protestantes caíram pelo mesmo engodo, foram engodados pelo mesmo erro. Olha, vamos aqui, dá uma olhada. Observe o que Deus fez naquele êxodo, falando do terceiro êxodo. Que preparações ele fez? Estude só por um minuto, então veja hoje. Tudo bem, notem. Antes do êxodo, levantou-se um faraó que não conhecia José. Está vendo? O faraó que não conhecia José. Não conhecia José. O que José representava? A parte espiritual neste êxodo espiritual. Lá se levanta agora. Somos liberdade. Ele estava falando aqui, citando a escritura em referência aos Estados Unidos da América. A mulher que foi levada para o deserto e sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, no capítulo 12 de Apocalipse. Ele disse, este é os Estados Unidos da América. Liberdade de religião. A mulher, por um tempo, teve liberdade de religião. Então lá se levanta, né? Lá em 1620. Somos liberdade. A mulher que foi alimentada, o poder protestante, a liberdade religiosa. A mulher que foi alimentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, mas finalmente se levantou um faraó ditador. Olha, eu quero ver como que ele está usando essas palavras como sinônimas. Papa, faraó, ditador, são todas palavras que ele está usando intercambiavelmente para falar do mesmo assunto. Mas finalmente se levantou um faraó ditador que não conhecia a liberdade de religião, lhes unindo. Se levantou um faraó ditador. As leis que davam direitos aos israelitas dos faraós anteriores, ele passou por cima. Falou, não, quem manda agora sou eu. Agora aumenta aí a carga deles. Mas onde é que está escrito, faraó? Onde é que está escrito na Constituição que você pode dobrar a carga horária assim, de 40 horas para 80 horas semanais? Interessa, eu estou mandando. Eu não sou líder dessa coisa aqui? Então vai lá e faz o que eu estou mandando você fazer. E ele tinha o braço militar, então eles iam e faziam. Um faraó ditador que não conhecia a liberdade de religião, lhes unindo. Não deixem isso escapar. Houve um tempo quando houve um faraó primeiro. Teve de vir. E esse faraó
meus amados, começou a aparecer na América já desde o começo da Era Laodiceia. Começou igual aqueles 4 reis da Primeira Guerra. Teve 4 reis na Primeira Guerra, teve 4 reis na Segunda Guerra, vai ter 4 reis na Terceira Guerra. Ali foi uma preliminar. Foi ali uma demonstração, mas não era aquilo ali ainda. Aí veio outro ali, agora vai, agora... Não, ainda não. Mas finalmente vai chegar. Vai chegar esse ditador. Vai chegar esse papa na América. Palavras do profeta. Vai chegar esse faraó na América que não conhece a José. Vai chegar esse ditador na América que não conhece a José. E ele não vai ser um lado ou outro lado. Ele vai estar no meio deles. Com aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Não é? Mas lá se levantou um faraó que não conhecia José. A mesma coisa hoje, um homem se levantou e fez juramento na Casa Branca de que ele não vai jurar por esse juramento. Não vai fazer juramento de que ele crê em liberdade de religião. Sabe quem foi esse camarada? Kennedy. Quando ele entrou, ele não quis jurar de que ele cria em liberdade de religião. Na cara dura. Mas, irmãos, ele estava falando para uma minoria americana, que eram os católicos. Mas não foi os protestantes que já tinham botado ele lá com o voto deles? Sim, mas o profeta disse que veio com engano de mentira, prodígios, com adulteração nas urnas, que o FBI comprovou. E agora, lá foi um protótipo. Lá foi apenas uma prévia. Sabe o que aconteceu em 2016? Está provado, irmão, que o próprio FBI americano comprovou que houve ajuda, houve fraude nas eleições de 2016 para que esse cidadão que está lá agora tenha entrado. Então lá, irmão, foi ainda menor do que as coisas que estão acontecendo agora. Imagina só o que não vai acontecer agora nas eleições de novembro. Se preparem. Aí ele diz, o que este Papa Novo está dizendo? Agora ele está falando do Papa mesmo, da Europa. O que este Papa Novo está dizendo? 4 coisas ele tem. Uma delas é unir os protestantes e os católicos. E para qualquer pessoa intelectual, esta é a coisa a se fazer, mas de acordo com a Bíblia é a coisa errada a se fazer. E a Bíblia diz que eles fariam isto. Vamos mais um pouquinho. Neste tempo, Ramsés, no Egito, estava crescendo. Seu poder estava crescendo, o homem natural. Ramsés estava crescendo, o homem natural. O anticristo está crescendo agora, através da política. Ele já entrou na Casa Branca. Na religião, ele já deixou o povo todo em estado de hesitação, a tal ponto que eles cairiam por isso. E os líderes denominacionais, praticamente toda a igreja que há na nação, já estão na confederação de igrejas. Ramsés está crescendo. E eles estão todos se unindo juntos, e é isso que terão. E o que isto faz? Faz um poder, uma besta igual à primeira. Eu não sei como dá para falar mais claro do que isso. Se você ler um pouquinho antes aqui, ó, ele tipifica Ramsés com o lado da política. Irmãos, a religião é forte, os protestantes são fortes, os evangélicos são fortes, mas o que estava faltando? Meter a mão na política. Para que possam cumprir seus desígnios na vida, literalmente falando, dos cidadãos daquele país. Meter a mão na força militar, meter a mão em tudo. Porque pela política vem o controle, o domínio absoluto das coisas materiais. Ele diz, eles estão todos se unindo juntos e é isso que terão. O que isso faz? Faz um poder, uma besta igual à primeira. Como assim uma besta? Ué, mas tem a besta lá da Europa, mas vai aparecer uma besta na América. O que é na Europa? É uma mulher que manda no cabeça. O que vai ter na América? Tem que ser igual. Uma mulher bonita, atrativa, mas cruel de coração. Mas que manda na política, que manda no cabeça. É uma cópia. Então há uma perseguição vindo sobre todos aqueles que não se unirem com isto. E um boicote será muito tarde então. Aí você já tomou a marca, não diga lá eu farei. É melhor fazer agora. Ramsés está crescendo. Ao longo desses anos, desde 1960... a política americana, lentamente, foi transicionando para a mão desta força protestante. Eles começaram a perceber que eles eram em maior número do que a força católica. Isso vai forçar com que os dois se unam. Ah, então, olha, isso é poderoso também. Vamos fazer o seguinte? A gente tem os mesmos ideais, temos as mesmas táticas, as mesmas técnicas. Vamos se unir. E aí, irmão, tá acabado. O mundo inteiro vai cair na mão deles. Todos aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Né? Todos eles vai acontecer isso. Olha que interessante. E eu disse, eu vi uma grande e poderosa mulher se levantar nos Estados Unidos.
porque esta é uma nação de mulher. Figura de mulher no dinheiro, tudo é mulher aqui. É verdade, ela é uma deusa. A América é uma nação de mulher. Tem suas figuras, seu número é 13, 13 colônias, 13 é uma mulher, está vendo? E eu vi uma grande mulher surgir, bonita para se olhar, mas com um coração ímpio e cruel. E esta será uma igreja. E ela está a caminho agora. Aí depois disso, logo imediatamente, não vai demorar muito, então eu vi o tempo do fim, quando os Estados Unidos parecia um monte de pedras explodidas e coisas assim, simplesmente explodindo, saindo fumaça para todo lado. Primeiro, nós temos que ver o surgimento de Atália, o poder protestante, poder evangélico, assumindo o poder político. E o que acontece depois desta visão? Imediatamente, nós vamos ver o tempo do fim, a destruição dos Estados Unidos da América de acordo com profecia. Não é? E vamos lá então. Palavras do profeta, já estou encerrando. Agora, de onde vieram os luteranos? De onde vieram todos estes? De onde veio todas as organizações? Onde é o princípio disso? Laodiceia. Os nicolaítas finalmente se formaram naquilo. Esta é exatamente a mesma coisa, novamente. Não dá para evitar isto, irmão. Elias falou contra a coisa em seu dia. João falou contra a coisa em seu dia. Sim, Senhor. Não pensais entre vós, temos por Abraão pai, pois digo que Deus é capaz destas pedras suscitar filhos a Abraão. Está vendo? Simplesmente não dá para evitar. Agora, ela teve filhos? Jezabel real teve filhos? Sim. Sim, Senhor. Ouça, eu matarei seus filhos. Ela teve filhos e filhas. O quê? A Igreja Católica, seus filhos são as denominações protestantes. Veja, exatamente porque elas estão fazendo a mesma coisa, batizadas bem para dentro dela com o batismo bizarro deles. Freak baptism foi a palavra que o profeta usou. Batismo bizarro deles. Batismo fora da Escritura, cumprimentando o lugar do Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, ao invés de Jesus Cristo. E simplesmente fazendo tudo contrário à Bíblia. Contudo, e eles caminham bem para dentro disso. A filha dela foi chamada de Atália. A-T-A-L-I-A. Ela teve, Jezabel fez com que Atália... Quem que fez? Jezabel fez com que Atália se casasse com Jeorão, o filho do rei de Judá. E logo os altares de Baalim já estavam erigidos em Jerusalém. Agora não preciso ir buscar isso na história. Isto é Bíblia, está vendo? Sua filha casou-se com o filho de Josafá, o qual era Jeorão, e suas filhas fizeram a mesma coisa que ela fez. O que a mãe fez? Não tinha um papa para ela falar, mandar o que ela queria que fizesse? Fala aí, papa. Fala o que eu quero aí. Quer a vinha de Nabote? Então eu vou lá. Fala lá. Assina a carta. Mas o que as filhas vão fazer? Vão achar o que para eles? Para elas? Um papa. Ou um faraó. Ou um ditador. Etc. Tem outros sinônimos aí. Vamos ver a escritura então. Veja, na visão do profeta, ele disse assim, várias vezes ele disse a palavra seguinte. Ele disse que viu uma mulher bonita, atraente, mas ele disse wicked in heart. Foi a palavra que ele usou. Wicked in heart. Significa cruel, maldosa, muito mal de coração. E na Bíblia em inglês, quando fala aqui em 2 Crônicas 24:7, quando fala de Atália, diz assim, because Atália, that wicked woman. É exatamente as mesmas palavras que ele usa na visão de 33. Ali na Bíblia usa as mesmas palavras, that wicked woman. Wicked é uma palavra que vai além de malvada, vai além de ímpia. É uma palavra que no inglês ela é mais profunda. É o cúmulo da ruindade, é o cúmulo da crueldade, é o cúmulo da impiedade. Wicked. Inclusive, the wicked one, no inglês, é em referência a Satanás. Se você colocar no teu dicionário, é o próprio diabo, the wicked one. Porque sendo Atália ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalins. Também diz aqui, segundo Reis 8:16, aqui confirma o que o profeta disse. No ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe,
Mesma coisa. Porque tinha por mulher a filha de Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Apareceu um outro Acabe. Apareceu um Acabe na casa de Judá. Tinha um na casa de Israel e agora aparece um na casa de Judá. Meus amados, foi simples nesta noite, mas eu espero que ajude a entender um pouquinho para que caminho o mundo está indo nesta hora.